Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje, a infectologista a doutora Josi Herreria falou sobre infecção hospitalar. Também teremos uma dica muito importante de saúde. Fiquem conosco. Doutora Josi, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Obrigada, eu que agradeço. Doutora Josi, vamos falar sobre uma coisa muito importante que muitas pessoas falam, eu imagino que tenham muitas dúvidas. O que seria uma infecção hospitalar, doutora? Então, infecção hospitalar é qualquer infecção que a pessoa adquire dentro de uma unidade hospitalar. Ela pode se manifestar durante a internação ou até depois que a pessoa sai de alta. Só que nos últimos tempos a assistência à saúde evoluiu. Agora nós temos pessoas em hospital dia que não fica internado no hospital, vai tomar medicação, volta para casa, como quimioterapia, clínicas de diálise. Então esse conceito de infecção hospitalar foi ampliado para infecção relacionada à assistência à saúde. Então qualquer infecção relacionada à assistência à saúde, seja no paciente que está internado ou o paciente que frequenta serviço de home care, serviço de hemodiálise, de quimioterapia e desenvolve uma infecção, vai ser uma infecção relacionada à assistência à saúde, que era a antiga infecção hospitalar. Entendi. Doutora, geralmente como é que ocorrem essas infecções? A gente sempre ouviu falar, a pessoa estava passando por algum tratamento, ela teve uma infecção. Às vezes, talvez para os leigos, imaginem que é porque tem um ambiente contaminado, ela tocou, foi infeccionado, na hora de trocar um catéter, ou seja, lá é algo semelhante, né? Como é que ocorrem geralmente, doutora? Na verdade, normalmente se dá pelas bactérias que já vivem no indivíduo. Ou no trato digestivo, no intestino, ou no trato, na pele. E aí, por alguma quebra de barreira, às vezes na passagem de um catéter, de um dispositivo, não só de um catéter central, né, um catéter em veia, como uma sonda vesical, ou numa cirurgia, você quebra a barreira e daí, se você não atende a todos os protocolos de higienização das mãos, protocolos de prevenção para poder colocar um dispositivo numa pessoa que já está doente pela sua doença original, pode desenvolver uma infecção hospitalar. Quais são os tipos, geralmente, que existem? Então, as principais são infecção do trato urinário relacionada a uma sonda vesical. Então, passa a sonda vesical e aí, dentro do hospital, ele pode desenvolver uma infecção relacionada àquela sonda. Infecção de corrente sanguínea, que é a mais grave, que é infecção no sangue, relacionada a um catéter. Normalmente o catéter que vai dentro de uma veia mais profunda e mais grossa, que a gente chama de catéter central. Então precisa colocar um catéter ou para receber hemodiálise, ou para receber uma medicação, geralmente paciente de UTI, e aí pode, por causa da inserção daquele catéter, contrair uma infecção da corrente sanguínea. A terceira seria uma pneumonia associada à ventilação mecânica, então entubou o paciente, então invadiu, coloca no ventilador, então pode desenvolver uma pneumonia associada à ventilação mecânica. E a quarta, infecção de sítio cirúrgico, você faz uma cirurgia, como você acaba invadindo também o doente, pode fazer uma infecção que a gente chama de infecção pós-cirúrgica. Além dessas quatro, que é a pós-cirúrgica, e as outras três que são relacionadas a dispositivos, né? A intubação, o catéter e a sonda, a gente também pode ter infecção hospitalar sem necessariamente ter um dispositivo invasivo. Ele pode adquirir uma pneumonia sem estar entubado, mas foi dentro do hospital, não veio com ela, então vai ser uma infecção hospitalar. Mas as quatro principais que têm mais importância, inclusive importância epidemiológica, e que acaba que é um reflexo da assistência e da segurança naquele hospital, são essas quatro que são relacionadas a procedimentos invasivos. Doutora, essas infecções que a gente falou, né, que são relacionadas a alguns objetos, como a senhora falou da pessoa da pneumonia, a gente está falando de uma pessoa que já está doente, mas há casos também de, por exemplo, acompanhantes que visitam lá os pacientes também acabarem pegando algum tipo de infecção, neste caso, talvez por vias aéreas ou não, doutora, porque geralmente a pessoa que está ali, ela está debilitada
imagino que a imunidade dela esteja reduzida, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, principalmente quando se apresentou o conceito de bactéria multiresistente. Então, às vezes o acompanhante ou o visitante fica com medo, porque vê uma placa lá, bactéria multi-R, fica com medo de pegar aquela bactéria. Para quem está com sua saúde íntegra, está visitando, não tem risco de pegar uma bactéria hospitalar. Por outro lado, o visitante e o acompanhante são pessoas fundamentais em ajudar a prevenir que aquele doente pegue uma infecção hospitalar ou que pegue uma infecção da rua. Um exemplo disso era na época da Covid. Muitas vezes os doentes estavam lá por outra patologia e a gente com muito cuidado, todos os profissionais com uso de máscara, com aquele EPI todo, e às vezes vinha um familiar, por isso que a gente restringiu visita, porque quem está internado é quem está mais debilitado. Então, quem está fora não vai pegar uma infecção hospitalar, não tem que se preocupar com isso, quem vem visitar. Agora, quem está debilitado pode pegar, é mais fácil de pegar uma infecção de quem vem visitar do que o contrário. Doutora, essas infecções em muitos casos, elas podem inclusive levar a óbito, né? A gente ouve, né? A gente que não está no meio o tempo todo trabalhando, mas ouve falar na TV, as pessoas disseram não pegou infecção, às vezes a pessoa está até se recuperando, está indo bem o tratamento, mas as infecções podem levar a óbito, né, doutora? Às vezes a pessoa entra por um AVC, por um infarto, e aí pega uma infecção hospitalar. Isso aumenta, claro, a gravidade, a pessoa às vezes já está se recuperando e aí vai ter que tratar outra doença. Normalmente são bactérias mais difíceis de tratar, às vezes pode ser até bactéria multiresistente, que a gente fala. Aumenta o custo, né? Então, aqui no Brasil a gente ainda não vive muito essa realidade, mas nos Estados Unidos, que o sistema de saúde financeiro é diferente, então os hospitais se ligam muito em prevenir infecção hospitalar por causa do custo que vai ser, aumenta a gravidade, aumenta o custo e por conta disso, às vezes aumenta a mortalidade, às vezes a pessoa morre por causa da infecção hospitalar, entrou por uma coisa e morreu de outra. Então, isso virou um problema de saúde pública, né? Para países onde o financiamento da saúde é diferenciado, como os Estados Unidos, tem processos por causa disso, porque o cliente vai pagar uma conta muito maior que não foi dele. No Brasil, como a gente tem o SUS, acaba que isso é um problema de saúde pública, porque aumenta o tempo de internação, é leito que fica parado com uma pessoa que já poderia estar atendendo o outro, principalmente em UTI. Então é muito sério o problema de infecção hospitalar. Doutora, nós leigos, sempre que chegamos no ambiente hospitalar, está sempre muito frio, né? Muito frio e parece que a tendência de se for para uma UTI e outros ambientes que as pessoas estão mais debilitadas, mais frio. E aí as pessoas dizem, não tem que estar frio, não pode deixar o ar-condicionado desligado por conta da infecção. Isso é verdade? Isso é verdade. A gente tem uma temperatura mínima em UTI, principalmente, que quando tanto que a gente verifica, é uma verificação a temperatura do ar-condicionado, ela não pode ultrapassar, se eu não me engano, são 22 graus, é o ideal, que ela fique ali até 22 graus, porque senão ela pode aumentar a proliferação de bactérias, então tem que ser realmente uma temperatura mínima. Doutora, são realizados alguns procedimentos para que não haja infecção? Imagino que talvez uma higienização frequente, algum tipo diário, por hora, enfim, por dia, para que não haja infecção hospitalar? Sim. Então, com a portaria 2616 de 1998, é obrigatório que todos os serviços de saúde tenham uma comissão de controle de infecção hospitalar. Dentro dessa comissão tem o serviço de controle de infecção hospitalar, muitas vezes tem um infectologista, mas o que é obrigatório, dependendo do tamanho do hospital, é enfermeiro. E a gente elabora o programa de controle de infecção hospitalar. Esse programa de controle de infecção hospitalar, ele é obrigatório, inclusive anualmente a gente tem que enviar para as vigilâncias estadual, que envia para a Anvisa. E nesse programa tem que estar previsto um programa de higienização das mãos, um programa de implementação de protocolos de prevenção, então, na passagem dos dispositivos, como se deve passar, o que se deve fazer, o programa de higiene e limpeza do hospital, de desinfecção e esterilização de materiais, deve constar,
incluindo um programa de gerenciamento de resíduos. A gente tem que saber como é que são dispensados os resíduos hospitalares, o uso gerenciado de antimicrobianos e o principal, que é de volta a higienização das mãos. Então, todo ano a gente tem que fazer, e a vigilância estadual observa se esse programa foi feito e se esse programa está sendo seguido. Doutora, uma dúvida, na verdade. A senhora falou dos equipamentos, mas nessa questão de bactérias, talvez, há alguma forma de vocês detectarem que está tendo uma infecção? Isso já ocorreu, de uma infecção generalizada, que talvez talvez de uma bactéria e aí um manuseio errado de um profissional, enfim, de isso se espalhar, e vocês conseguem detectar isso de alguma forma, doutora? Isso, é assim, um surto, né? Um surto de uma bactéria ou de algum outro micro-organismo dentro do hospital, isso. Exatamente. Aí o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a gente tem que ter uma conversa com o laboratório, com a microbiologia, e aí a gente vê todas as culturas, culturas é o exame que a gente faz para detectar bactérias nos diversos órgãos, né? Então a gente observa e aí chama atenção, apareceu tipo numa UTI, um paciente com a bactéria, o outro com a mesma. Aí a gente já vai ver, a gente faz um diagrama de controle. É comum, a gente tem 3 infecções por essa bactéria, por exemplo. Sim. 3, um número que eu estou usando, um exemplo. A gente nunca teve, então a gente já deflagra um surto e aí a gente já vai ver o que está acontecendo, o que aconteceu de diferente ali. Entrou funcionário novo que não está treinado, esse paciente já trouxe e passou para os demais. Onde é que está tendo a falha na barreira? É na higienização das mãos? Faltou álcool? É por isso que ninguém está higienizando e passou? Então a gente vai, primeiro a gente detecta, depois a gente vai no setor buscar o que aconteceu, onde foi a falha para que tenha ocorrido um surto. Às vezes nem é surto só de uma bactéria assim, às vezes até tipo no refeitório. Uma vez a gente pegou vários profissionais com diarreia, então vamos lá ver o que aconteceu. Quem comeu, a gente faz o estudo de surto. Então esse também é um papel do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Doutora Josi, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e o nosso bate-papo de hoje é com a infectologista, a doutora Josi Herreria. Estamos falando sobre infecção hospitalar. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente, temos um programa inédito com um novo profissional falando sobre algum tema relacionado à saúde, tá bom? Doutora, a gente está falando sobre o hospital e os cuidados com a higiene, mas esses cuidados também são válidos para as clínicas, não é? Que não teriam cirurgias, mas só atendimentos, enfim. Sim, exatamente. Agora a gente não trata mais de infecção hospitalar exclusivamente. Agora a infecção relacionada à assistência à saúde. Então, clínicas, consultórios, em especial clínicas de diálise, clínicas de hospital-dia, todo mundo precisa ter um programa de controle de infecção hospitalar. Inclusive os serviços de home care. Precisam ter o seu programa de controle de infecção hospitalar e também o uso gerenciado de antimicrobianos. Doutora, eu fico imaginando essa questão do home care. A senhora percebe, avalia muitos problemas, porque é óbvio que o cuidado que se tem em casa, né, doutora, não é semelhante ao hospital. Há uma regra maior, um cuidado mais incisivo. Em casa, a senhora observa muito a infecção hospitalar? Então, a gente recebe muito nos hospitais pacientes de home care com infecção, no caso relacionada à assistência à saúde, já com o uso de antibiótico de amplo espectro e muitas vezes colonizados ou infectados com bactérias multiresistentes, sim. E é um contínuo, porque são pacientes que normalmente internam, retornam, internam novamente, às vezes internam em outro hospital. Então é muito difícil a gente, inclusive, controlar bactérias multiresistentes na cidade, no estado, porque esse paciente, inclusive, faz a ponte entre os diversos hospitais. É verdade. O papel da enfermagem na limpeza, doutora, como é que funciona? Eu diria que é fundamental.
A enfermagem, ela não só participa ativamente da limpeza, porque tem uma parte da limpeza que é feita exclusivamente pela enfermagem. Por exemplo, o chão, parede, isso não é com a enfermagem, mas todos os dispositivos, os equipamentos que estão em uso no paciente, só quem faz é a enfermagem. O pessoal da limpeza, propriamente dito, não mexe. Então, o paciente que está no ventilador, a grade da cama, o equipo de soro, aqueles materiais, quem limpa é a enfermagem. E além disso, a outra parte da limpeza, que não é da enfermagem, que é feita pelo pessoal, o serviço de limpeza, a enfermagem vistoria também. E é a enfermagem que tem um contato maior com o paciente, com o acompanhante, ela que recebe as queixas, se a limpeza não estiver adequada, normalmente o acompanhante sinaliza, mas uma parte da limpeza, eu diria que a mais implicada diretamente nas infecções, que é os equipamentos que estão em uso no paciente, é feita pela enfermagem, e a outra parte da limpeza é vistoriada também por ela. Gente, eu acho que muitos de vocês que assistem não sabiam disso. Para mim, de verdade, doutora, é uma novidade, porque eu achava que eram os profissionais da área da limpeza que faziam toda a limpeza para que tudo estivesse ok, então não é. Não é, o profissional da limpeza, ele faz a limpeza de parede, chão, bancadas, mas o que está em uso no paciente é a enfermagem. E a limpeza do leito, a gente divide em concorrente e terminal. Terminal é quando o paciente sai do leito, o paciente foi embora para casa e você vai higienizar para receber outro paciente. Aí o pessoal da limpeza pode mexer em pode limpar todos os equipamentos, parede, piso, teto, bancada, mas a enfermagem, antes do paciente de entrar um outro, ela também vai limpar os equipamentos. E a limpeza concorrente é a que se faz diariamente, então ele não vai limpar o teto, ele não vai, muitas vezes a parede só se tiver alguma sujidade. O chão, as bancadas, é o pessoal da higiene e limpeza. E aí os equipamentos do leito, o pessoal da enfermagem entra, e aí vai de serviço para serviço. Normalmente, se tiver ali, a gente orienta assim, ou em 2 turnos ou em 3 turnos, manhã, tarde e noite, higienizar todo o material que está em uso com os pacientes. E doutora, essa fiscalização também é feita com frequência? A Anvisa faz isso? Há uma periodicidade? Então, assim, enfermagem vigia, né, a parte da higiene e limpeza, mas tem a parte dela, então normalmente o serviço de controle de infecção fica de olho nisso. A gente, inclusive hoje, a gente pede também por os acompanhantes sinalizarem quando não está bem higienizado, porque é quem mais está vendo. Sim. E a gente tem que ter todos esses programas colocados, enviados para as vigilâncias, e a vigilância, se tiver alguma denúncia, se tiver alguma coisa, vem o fiscal da vigilância observar o que está acontecendo, mas a gente manda também anualmente o programa de limpeza, desinfecção. Entendi. Inclusive o material que é utilizado na desinfecção dos materiais, dos equipamentos, a gente tem que ter a ficha técnica do produto liberado pela Anvisa e a gente encaminha para eles. Doutora, vamos dar só uma pausa, que a gente vai dar uma dica de saúde aqui para as pessoas que nos assistem, porque se você tem aquela dorzinha do lado direito aí, está sentindo, isso pode ser apendicite. Então confira esta dica aí, também informando outros sintomas do Dr. Drauzio Varella. Se você sentir uma dor forte embaixo do abdômen, assim do lado direito, fique alerta porque pode ser apendicite. Apendicite é uma inflamação do apêndice, que é um órgão em formato de um dedo de luva que fica logo no comecinho do intestino grosso, aqui do lado direito embaixo. Quando os restos de fezes se acumulam nessa região, o apêndice pode ficar obstruído e inflamado e até infeccionar. Se não for tratada rapidamente, a apendicite pode levar à morte até. Por isso, preste bem atenção nos sintomas. Falta de apetite, dor na altura do umbigo que começa fraca e vai aumentando de intensidade, febre, problemas intestinais, náuseas, vômitos e mal-estar geral. Salvo em casos excepcionais, o tratamento consiste na retirada cirúrgica do apêndice. Então, se você tiver esses sintomas, já sabe, procure ajuda imediatamente. Doutora, existem 5 momentos da higienização, né? Isso explica pra gente quais seriam, assim, pra gente entender.
Na verdade, os 5 momentos da higienização das mãos. Das mãos, porque na verdade, eu repito, a medida isolada mais eficaz e efetiva que para prevenir infecção hospitalar é a higienização das mãos. Então, isso é um programa da Organização Mundial de Saúde. Hoje não é uma escolha. Todos os serviços de saúde têm que ter um programa de higienização das mãos, inclusive com campanhas educativas, tem que dispensar álcool em gel, não é mais só água e sabão e papel, tem que dispensar também álcool em gel e tem os 5 momentos da higienização das mãos que a gente tem que treinar todos os profissionais, que é o primeiro momento antes do contato com o paciente, o segundo momento é antes de qualquer procedimento asséptico, tem que higienizar a mão. O terceiro momento é após exposição a líquidos corpóreos. O quarto momento após contato com o paciente. E o quinto momento é após tocar nas superfícies próximas ao paciente. Então, a gente observa, inclusive a gente tem que notificar, a gente tem que enviar quanto que a gente gasta de álcool em gel para a Anvisa nas UTIs, porque com isso eles têm uma noção de se a gente está higienizando bem ou não. Então, o hospital não só tem que oferecer álcool em gel, como tem que quantificar quantos litros está sendo usado por paciente na UTI e mandar para a Anvisa isso mensalmente. E aí o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a gente tem que vigiar os funcionários, todo o hospital tem que fazer essa vigilância, porque a gente tem que mandar também, se os 5 momentos estão sendo obedecidos, qual o momento que o pessoal mais falha, normalmente, infelizmente, é o momento antes de contato com o paciente. Imagina. Porque a gente é do ser humano a ideia de eu me proteger. Então, eu toco no paciente, eu higienizo a mão, mas antes de tocar, muitas vezes eu esqueço. Então, esse é um trabalho diário que a gente fica em cima dos profissionais. Doutora, aproveitando aqui o nosso bate-papo, a gente está falando sobre infecção hospitalar, mas essa questão, inclusive, de lavar as mãos, é uma coisa que a gente tem que ter em casa, no nosso dia a dia, independente de estarmos com alguém doente ou não, né? Perfeito. E eu imagino também que outros cuidados, a gente fala muito pronto, as infecções intestinais, onde às vezes a gente come, esse alimento aqui estragou, está vencido, mas ainda dá. Então, é necessário até a gente reforçar e ter esse cuidado com pessoas. A gente está falando de hospital, pessoas que já estão doentes, mas há cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia e que podem se evitar que a gente fique doente e vá para o hospital, não é, doutora? Sim, e um exemplo grande disso, que muitas pessoas já esqueceram, foi com a Covid. Sim. Qual era a orientação? Era o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos, porque vírus pega pelas mãos também, Sim. Bactéria pega pelas mãos. Então, essas viroses todas que estão aí, boa parte daria para ser prevenido com a higienização das mãos, porque a gente vai, pega numa maçaneta onde alguém espirrou e pôs a mão suja, a gente vai lá, pega e limpa o nariz. Óbvio, eu vou trazer vírus para mim também. Então, higienização das mãos, não só dentro do hospital, fora também. Aí eu vou repetir, é a medida mais eficaz, eu diria, para prevenir infecção. A medida isolada, né? Para prevenir infecção, não só hospitalar. E reforçando, esse cuidado com os alimentos, onde você come, avaliar o local, porque também a gente pode evitar, né, problemas gastrointestinais. E também uma outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, doutora. Muitas pessoas quando visitam um parente, um amigo no hospital, isso muito foi durante o período da Covid, mas agora para a gente saber se é real ou não. Geralmente quando fazem a visita, elas chegam em casa, não é Covid, tá? Mas no dia a dia, eu tenho que tomar logo um banho dos pés à cabeça, eu tenho que lavar a roupa separadamente. Isso é uma dica que a gente tem que dar para as pessoas ou não? Não precisa, tá tudo bem, é só chegar e botar a roupa junto com as outras. É uma verdade, porque tem bactérias dentro do hospital que não estão ali já selecionadas pelo uso de antibióticos, que não são as prevalentes na comunidade. Então, óbvio que é bom você tomar um cuidado, principalmente quando aquele paciente está colonizado ou infectado por bactéria multiresistente, sim. Mas não é a preocupação maior. A preocupação, porque quando você sai do hospital, rapidamente você se descoloniza, porque colonizar é a bactéria estar ali no seu corpo. Sim.
daquelas bactérias que estão no hospital, você se coloniza pelas que estão fora. Então, o risco maior, na verdade, é de você levar para dentro do hospital. Então, por isso que a gente pede, quando você chega, você que é visitante, você também tem que se preocupar em higienizar as mãos e não sentar na cama do paciente. Tem gente que deita, tem uma cama vazia do lado que está esperando um outro paciente, em leito de enfermaria, e deita lá para descansar. Não pode, isso não pode. É uma falta de respeito com o seu doente e com quem vem ocupar aquele outro leito. E a higienização das mãos. Aí tem que obedecer, às vezes tem um paciente que está em precaução de contato, que não é o seu, aí tem todas umas normas ali, usar avental, usar luva, higienizar a mão, tem que obedecer, tem que ficar atento nessas placas, nessas orientações, se tiver dúvida, perguntar para alguém, mas obedecer, porque às vezes você pode ajudar a disseminar dentro do hospital mesmo, não para fora é mais difícil, mas dentro do hospital, disseminar a infecção de um paciente para o outro. Doutora, essas visitas regradas seriam com esse objetivo de evitar contaminações, por exemplo, quando as pessoas estão na enfermaria, há horários, mas aí mais liberado. Geralmente quando elas vão para a UTI, aí se torna mínimo quando há possibilidade de visita, né? Às vezes o paciente, ele não está lúcido, mas é bem regrado. É justamente para ter esse controle, esse cuidado de reduzir mesmo a questão da infecção. É bem para isso. Embora hoje em dia já se trabalhe com o conceito de UTI humanizado, e cada vez mais se amplia os horários de visita, assim, tem paciente que fica 8 horas com visita e até já está se caminhando para o UTI com acompanhante, mas é claro que na UTI a gente tem que, aí gera um esforço maior da equipe de orientar esses acompanhantes, porque quem está na UTI está mais invadido, com catéter, com tubo, então tem um risco maior de pegar infecção, então essas pessoas têm que ser bem orientadas. Mas normalmente as restrições é justamente para prevenir infecção mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu queria reforçar, antes de finalizar com a senhora, aquilo que a doutora está dizendo, gente. A gente tem papel fundamental aí na visita dos nossos amigos, parentes, para que não haja um problema maior, né? Claro que muitas coisas não dependem da gente, né, doutora? Mas olha, isso que a doutora falou é real mesmo. Eu já vi casos de pessoas que foram visitar o parente e aí tinha uma cama ao lado, eu deito, vou esperar, que não faz isso. Vai nos locais que são orientados, né, pelos enfermeiros. Se disser que não é para fazer isso, não faz, evita. Porque aí você pode, né, ter uma consequência muito grande, que é a perda de alguém que você ama. Então, higienizar a mão sempre. Sempre higienizar as mãos, né, doutora? Exatamente. Isso é muito importante. Então, assim, ficou com alguma dúvida, quer esclarecer todo o nosso bate-papo, vai lá novamente no nosso canal do YouTube e você pode assistir essa entrevista completa. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.